Filha, saiba que você não está só neste momento de tristeza, de angústia, de depressão. O Senhor também enfrentou a tristeza, a angústia. Ele suou sangue no Getsemane, o que expressa também o estado depressivo, tal angústia. Ele experimentou a rejeição, mas ele venceu tudo isso. Filho, filha, com o Senhor você vai vencer essa depressão, em nome de Jesus. Com o Senhor você vai vencer essa tristeza. Esses pensamentos negativos não são teus. Deus não os colocou na sua mente. E assim como esses pensamentos negativos, tristes, entraram, eles vão sair. O Senhor é a tua alegria. O Senhor é a tua luz. O Senhor vai tirar você desse labirinto, desse poço fundo de tristeza e depressão. Você não está só para enfrentar essa batalha. Existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Nunca te abandona. Repita depois do Padre: em nome de Jesus, eu renuncio à tristeza e à depressão. Uma vez mais. Em nome de Jesus, eu renuncio à tristeza e à depressão. Ainda uma vez mais. Em nome de Jesus, eu renuncio à tristeza e à depressão. Vá repetindo depois do Padre. Eu renuncio em nome de Jesus aos pensamentos negativos, aos pensamentos de morte, ao vitimismo, à solidão, ao sentimento de autodestruição, ao sentimento de culpa. Eu renuncio às mágoas, em nome de Jesus. Repita depois do Padre: Senhor Jesus, que o teu poder libertador me liberte de todo espírito de depressão e tristeza. Retira, Jesus, em teu nome, as amarras e toda manifestação de angústia. Cura, Senhor, em mim, onde esse mal se instalou. Arranque pela raiz a depressão e a tristeza do meu ser. Cura, Senhor, em teu nome, as lembranças dolorosas do passado. Cura onde me senti rejeitado, abandonado, não amado. Cura os traumas, ressentimentos e marcas negativas dentro de mim. Senhor Deus, que a tua alegria transborde no meu ser, com o teu poder, Senhor. No nome de Jesus, refaça a minha história, cura o meu passado, santifica o meu presente, abençoa o meu futuro. Livra-me, Senhor, de todo mal, e que nos momentos de solidão, de rejeição, de mágoa, eu seja curado e liberto por Ti. Senhor, livra-me do medo, da incerteza, da desesperança. Em Teu nome, Jesus, eu me apego a Ti
Senhor, liberta-me da depressão. Senhor, liberta-me da tristeza. Senhor, eu confio em Ti. Mesmo no vale escuro, eu sei que estás comigo. O mal não tem a última palavra. A tristeza não tem a última palavra. Eu sou Teu, Jesus. E em Teu nome, eu vou continuar lutando. Eu não desistirei, porque eu sou um vencedor. No nome de Jesus, eu não aceito a tristeza sobre mim. E ainda que eu tenha que conviver com a depressão, eu não aceito que ela me vença. Em nome de Jesus, eu vou lutar, Senhor, a cada dia, para fazer Tua vontade, para cultivar a alegria que vem de Ti. Eu não cederei à angústia, ao desânimo, porque eu sei que, assim como diz o Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E eu sei, Senhor, que assim também como diz o Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria volta pela manhã. Sim, Senhor, ainda que eu esteja sentindo tristeza, angústia, eu tenho certeza que o Senhor está preparando coisas novas, coisas melhores, coisas especiais para a minha vida. Eu sei que a tempestade vai passar em nome de Jesus. Eu sei que depois desse mar agitado, me espera a terra firme, a bonança, as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus, eu não serei vencido pela depressão. Em nome de Jesus, eu lutarei a cada dia contra a depressão. Em nome de Jesus, eu escolho cultivar a alegria de Deus no meu coração, na minha mente. Em nome de Jesus, eu corto, eu renuncio todos os pensamentos tristes e negativos. A minha vida é uma bênção. Eu vou lutar. Vou continuar sendo o que Deus quer. Deus tem planos lindos para a minha vida. Eu serei feliz no nome de Jesus. A minha vida é uma bênção no nome de Jesus. E eu ordeno no nome de Jesus que todo espírito de tristeza, morte e depressão deixe agora a mim e aos meus. Eu ordeno em nome de Jesus e que vá aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe. Jesus é o meu único Senhor, não a tristeza, não a depressão, não a angústia, não a mágoa. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus.
Enche-me com a tua alegria. Batiza-me, Espírito Santo. Batiza-me agora. Enche-me com a alegria que vem de Deus, Espírito Santo, a alegria do céu, a alegria espiritual. Cura em mim as decepções, as frustrações, as mágoas. Ajuda-me, Espírito de Deus, a virar a página e a deixar no passado o que pertence ao passado. Cura as minhas lembranças dolorosas. Me dá a graça de liberar o perdão. Eu abençoo todos que me ofenderam e prejudicaram. Em nome de Jesus, encha-me, Espírito Santo, com a alegria que vem do céu. Encha-me agora. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, vossos corações, enchendo-vos com a alegria do céu. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Não saia desse vídeo sem se inscrever nesse canal, sem ativar o sininho das notificações, sem deixar sua curtida, o seu like. Assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e o entrega para mais pessoas. E deixe aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu quero continuar rezando por você. Eu quero continuar abençoando a sua vida no nome do Senhor, nem que seja uma linha. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. E compartilha também o link desse vídeo nos seus grupos, com as pessoas que precisam. Tenha certeza, com Cristo você vai vencer. Essa tempestade vai passar e Deus tem coisas lindas para a sua vida. Ele te fará muito feliz. Amém. Olá, Deus abençoe você que me segue aqui no meu canal no YouTube, que é o Padre Adriano Zandoná da Canção Nova. Gente, hoje estou começando uma inspiração fantástica que Deus colocou no meu coração, na verdade, há muito tempo. Eu gostaria já de ter concretizado isso. E eu quero partilhar com você rapidinho em que consiste essa inspiração. Hoje nós estamos começando uma forma de podcast chamado Bíblia em um Ano. O convite é para que você leia a Bíblia comigo em um ano. Isso mesmo. Ao longo deste ano, todos os dias, eu estou dizendo todos os dias, ao meio-dia, nós teremos um novo vídeo aqui no canal. Isso mesmo, um novo vídeo trazendo capítulos da Sagrada Escritura. Porque, gente, eu vou ser bem sincero, nesses anos como padre, muitas vezes eu vejo que existe um grande analfabetismo bíblico, sobretudo em meio aos católicos. Muitas vezes eu partilho com você, eu me preparei para fazer uma pregação na Canção Nova, em tantos lugares nos quais eu ando, para a qual eu me preparei bastante. Às vezes eu peguei, até os termos originais, porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, o Velho Testamento em hebraico, na grande maioria. Então eu peguei os termos do grego, os termos do hebraico, me preparei, dei o meu melhor. E chegando para fazer a pregação, por exemplo, uma pregação ali sobre a parábola da ovelha perdida, a moeda perdida, e eu perguntei, numa assembleia de 2.000 pessoas, quem conhece essa parábola, já ouviu e lembra? Gente, no meio de 2.000 pessoas, às vezes 15, 10, 8 levantavam a mão. Então eu deixava tudo aquilo que eu tinha preparado de profundo e simplesmente partia para explicar, para falar sobre a parábola, para dizer o que Jesus quis dizer, para dar um pouco de contexto ali, porque eu via que as pessoas não conheciam a Bíblia. E o que adiantava eu aprofundar? Só alguns poucos, 10 entre 2.000, iam se beneficiar, que eram pessoas que tinham já uma caminhada mais profunda, e o restante não. Então, com isso, Deus começou a incomodar o meu coração, o Espírito Santo começou a me incomodar. Padre, faça alguma coisa, traga a minha palavra para mais perto do meu povo. É claro, existem muitas iniciativas fantásticas. Nós na Canção Nova temos o método da Bíblia no meu dia a dia, que é muito eficaz, que o Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, nos deu. Mas aqui não é um método de estudo, aqui é uma introdução na Bíblia como um todo, tá, gente? Não é um método aqui. Porque a história da salvação é uma grande história elencada, A Bíblia tem 73 livros,
diversos, de tempos diferentes, estilos literários diferentes, mas que contam todos a mesma história, que é a história da nossa salvação. O Antigo Testamento que tudo prepara para Jesus, e o Novo Testamento que é o cumprimento do Antigo Testamento. Então eu vou seguir esse método, que não é que nós vamos ler todos os capítulos, todos os versículos da Bíblia, não. Nós vamos pegar aqueles que são os livros principais, né? A história da salvação, e vamos inserir, ao longo desses 365 dias desse ano, outros livros que são complementares, suplementares. Mas nós vamos entender, esse grande período vai ser dividido em histórias, né, em momentos que são singulares ali para a salvação. Por exemplo, vai ser dividido em a criação, depois os patriarcas, depois o Egito e o Êxodo, né, a saída do Egito, dos israelitas que estavam escravos, depois o tempo no deserto, depois a conquista da terra prometida e o tempo dos juízes, e no meio disso vai entrar aquilo que a gente chama de um checkpoint messiânico, né? O Evangelho de João falando de quem é Jesus, já nos dando uma pista do que está sendo prometido e vai ser cumprido em Jesus, né? Depois o tempo dos reis, né? Depois outro checkpoint messiânico, né? Trazendo o Evangelho de Marcos. Depois o tempo da divisão do reino, né? O reino de Judá com o reino de Israel, que foi para o norte. Depois o tempo do exílio da Babilônia. Depois outro checkpoint messiânico, né? Trazendo o Evangelho de Mateus. Depois o retorno do exílio. Depois a revolta dos Macabeus, depois outro cumprimento messiânico ali das promessas do Antigo Testamento, trazendo o Evangelho de Lucas, e depois o tempo da igreja. Tudo isso coberto em 365 dias, né, nesse ano. É muito especial, muito especial. Então eu sei que essa proposta é ousada para mim como padre, e eu já posto todo dia a homilia aqui no canal, mas eu senti que Deus me pedia para fazer isso, sabe, gente? É um mergulho na Bíblia como um todo. É um investimento na sua espiritualidade. Eu convido você também a ter um parceiro ao longo desse ano. Combina com o esposo, com a esposa, com o irmão, com o primo. Todos os dias vocês partilharem, nem que seja por áudio. Olha, o capítulo de hoje falou isso me tocou. Olha, o que o padre falou me tocou. Ao longo desses 365 dias, porque isso ajuda a gente a fixar a palavra. Gente, a palavra de Deus é uma riqueza e a gente muitas vezes não toca nisso, porque é muito profundo. Então é isso, hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, os relatos da criação do mundo, que vai dividir a Sagrada Escritura em 12 grandes períodos, que eu já partilhei aqui com você, que vão dar um sentido para a gente do que a Bíblia quer dizer, qual é a história da nossa salvação. E eu te desafio, faça o compromisso de acompanhar todos os dias. Gente, os vídeos, esse é um pouquinho maior porque tem introdução. Eles não vão ser longos, eu quero me comprometer de entre 15 e 20 minutos. O que custa para você dar 15 minutos do seu dia para Deus ao longo desses 365 dias de 2000, desse ano, né, que está começando? Faça isso, porque vai ser muito precioso para você. Eu tenho certeza que através do conhecimento bíblico, da Bíblia, Deus vai purificar, curar e libertar muita coisa que você nem precisava, que você nem sabia que precisava de libertação e de cura. Leiamos então agora Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e depois o padre fará uma breve explicação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e às trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas,
que deem fruto segundo a sua espécie. E o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto e sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. E Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam o firmamento no céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 4º dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão dos seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 5º dia. Deus disse: produz a terra os seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas, que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo aquilo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a terra, toda a erva verde, por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 6º dia. Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado.
O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os homens, todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs os nomes a todos os animais e a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Veja bem, amado filho, amada filha, primeiro dia nos apresenta o relato da criação, né? Eu já quero deixar bem claro que eu não vou fazer um estudo bíblico profundíssimo para biblista, para padre, para bispo, né? Isso aqui é para o povo, é para alimentar a sua fé. São pequenas reflexões, mas que com certeza vão acrescentar muito e vão te introduzir na Sagrada Escritura. Veja bem, existem 2 capítulos que falam da criação. O primeiro narra de maneira mais macro, né? Tudo que Deus fez é um macroevento. O segundo, que é o capítulo 2, narra o microevento mais importante, que é a criação do ser humano, né? Deus criou homem e mulher, né? Para que eles coexistam, para que eles se unam, deixem pai e mãe e gerem vida, né? Essa é a criação de Deus. E, gente, você sabe que essa história da criação do livro de Gênesis, muitas pessoas argumentam assim: padre, mas na época existiam muitos mitos de criação, né? Por exemplo, o mito de Marduk lá na Mesopotâmia, né? Onde o povo ficou no exílio, que falava que Deus criou do nada, o Deus Marduk, tal. Mas a diferença desse relato da criação é que as outras religiões, na nossa religião, Deus criou tudo que existe por amor, em virtude da sua bondade, para comunicar a sua própria vida. Nas outras religiões, como no mito de Marduk, o Deus criava por violência e para dominar o ser humano, né? Agora, no Gênesis, Deus criou o ser humano não para ser seu escravo ou seu entretenimento, né? Mas ele nos criou para partilhar na sua própria vida, né? A religião judaico-cristã é a única que acredita, né, que o ser humano, gente, foi criado à imagem e semelhança de Deus, para partilhar da vida de Deus, e não para ser um escravo, como nas outras religiões, no mito de Marduk, em outros mitos, né? O ser humano era um escravo sexual, o ser humano era um escravo dominado, né, por aqueles deuses. Então, isso é único. E é a revelação que Deus fez a Abraão e sucessivamente na história. Nós vamos chegar lá depois. Então, esse é um ponto interessante. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para partilhar da sua vida.
E ele nos colocou primeiramente num lugar perfeito, que é o Jardim do Éden. Lá eles caminhavam com Deus toda a tarde. Mas nós vamos ver nos capítulos subsequentes, né, a fraqueza, o pecado do ser humano que fez com que nós perdêssemos essa primeira condição. E veja bem, gente, esse livro nos ensina que o ser humano ele tem a sua dignidade, a sua força, o seu poder, a sua sabedoria, e tudo isso vem do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus criou é bom. Deus criou a terra, Deus criou o céu. E você sabe que as 3 primeiras palavras da Bíblia no hebraico são as seguintes: Bereshit bara Elohim. Bereshit no início, bara, né, falou Deus, Elohim, o Senhor, né? Então, o verbo barar, que diz que Deus falou, né, Deus disse, faça-se, né? Ele significava o seguinte: uma palavra que é proclamada e ao ser proclamada cria o que ela disse, que não existia antes, do nada, ela cria. Então a gente vê o poder da palavra de Deus, que é capaz de criar uma realidade que não existe simplesmente pelo fato de ser dita, proclamada, sabe? Então quando Deus diz para você: eu te amo, eu tenho um tempo novo, as lutas de hoje vão ser esquecidas, isso já está acontecendo. Porque a palavra dele, bará, né? Quando ele diz, é uma palavra viva que cria a realidade. Nós vemos aqui a força da palavra de Deus, nós vemos que Deus criou tudo o que existe para o ser humano desfrutar, né? Hoje a gente vê uma inversão de valores, né? A gente vê criança comendo na rua, lixo, jogada e cachorro sendo tratado igual filho, sendo tratado como se fosse um ser humano, né? Claro, os animaizinhos são ótimos, a gente tem que amar, respeitar, eu amo animal. Mas a gente está vivendo uma inversão de valores, a gente tem que tomar cuidado. O ser humano é a pérola da criação, não os animais. Às vezes a pessoa não tem coragem de construir um relacionamento com o ser humano porque dá trabalho e coloca o cachorro no lugar, né? Fica uma dependência. Também esse relato bíblico nos fala a importância do descanso, né? Deus descansou depois de toda a obra que ele havia criado. Ele descansou, nos mostrando que o descanso também é importante para nós, né? E Deus nos criou, gente, nos colocou no paraíso e nós perdemos essa condição pelo pecado de Adão e Eva, que nós vamos ler no próximo episódio, né? Nós vamos entender. Mas nós vamos entender também que Deus não tirou a nossa esperança como um todo, né? Ele nos prometeu que iria enviar um Salvador, né? Para nos salvar e para redimir o que nós perdemos pelo pecado original. Outra coisa que nós vemos é que Deus colocou o ser humano, o homem e a mulher, no jardim por 3 propósitos: o trabalho, o lazer e o amor, né? E eles acabaram perdendo essa condição. Nós vemos também que Deus criou Eva não para ser uma subserviente, uma escrava de Adão. Não. A mulher foi criada para ser um complemento, para partilhar a vida com Adão, para também ser uma companheira, né? Que Deus colocou, porque para ele não era bom viver só. Enfim, é isso. Eu desafio você, encontre um parceiro aí da Bíblia em um ano, para você partilhar todos os dias, sabe, o que você aprendeu, o que ficou forte para você. E se comprometa, todos os dias, meio-dia, um vídeo aqui nesse ano todo. Você está entendendo o que é isso? Para mim também vai ser desafiante, porque eu faço muita coisa. Mas quando eu comecei, Deus colocou essa inspiração no meu coração e eu quero concretizá-la. Como eu disse, isso não vem assim desabonar dos métodos de estudo bíblico, sobretudo da Canção Nova, que é a Bíblia no meu dia a dia, que é maravilhoso, mas isso aqui é uma introdução na Bíblia como um todo, na história da salvação. Tá bom? Então se programa para estar aí amanhã, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. Deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, que isso ajuda o YouTube a entregar a mais pessoas. E escreve aqui nos comentários o que você entendeu, o que ficou forte para você. Que desça sobre você o seu dia a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Amém.
đây cùng ta. Năm ngoan nghe anh vỗ về, vợ tuyệt vời không chối chê. I'm lucky man, có được em như lành chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây. Trôi tay đang trong tay, nhìn mắt em là anh đủ say rồi. Bấm chắc trở lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi.